porque hoje a gente vai falar sobre as heranças invisíveis que nós carregamos. Eu não sei se você sabe, mas os seus pais, eles deixaram algumas heranças para você. E dependendo da maneira como você lidar com essas heranças, pode ser que elas se tornem dívidas e vão ficar bem no seu nome. É bem comum na vida adulta, enquanto você está conversando, né? Você já deve ter participado de alguma discussão, talvez com seu marido, né? Talvez com sua esposa, com seus filhos, algum amigo mais próximo, alguém que você tinha um relacionamento. É bem comum, enquanto vocês estão nessa discussão, você percebe assim um lapso de tempo, um gesto. É uma palavra, assim, um tipo de atitude, é um tom de voz. Aí você diz, é meu pai isso daí, ó. É minha mãe isso daí. Estou repetindo exatamente o que eu falei que eu não ia fazer. Eu falei que eu não ia ser assim. E eu estou repetindo as mesmas frases que os meus avós falavam, que os meus pais falavam, que os meus amigos falavam. As pessoas que eu odeio falam isso e eu estou fazendo o mesmo tipo de atitude. É bem comum você dizer assim, eu não vou ter o casamento dos meus pais. Doce engano. Lá está você tendo o casamento dos seus pais, às vezes até mesmo com fins trágicos. Eu não vou ser uma pessoa explosiva. Eu não vou ser uma pessoa esquentada. Eu odeio esse tipo de brincadeirinha que o meu pai e a minha mãe ficam fazendo. Sabe essas palavrinhas que eles ficam dizendo? Eu não vou fazer isso daí na minha vida. Lá está você, exatamente reproduzindo os mesmos comportamentos, as mesmas falas. A herança que seus pais deixaram para você vai muito além de bens. Vai muito além de dinheiro, se é que você recebeu algum dinheiro, alguma herança, alguns bens. Se é que eles estão deixando isso. Mas eles deixaram algumas dívidas. Eu não sei se te avisaram, mas essas dívidas aí estão no seu nome. Então hoje eu queria falar a respeito disso com você. Sobre as nossas heranças invisíveis que nós trazemos das nossas famílias, dos nossos pais. É claro que não para culpar os nossos pais. Nossos pais não têm culpa de absolutamente nada. Eles são responsáveis pela vida deles. Nós somos responsáveis pela nossa. Então hoje a gente não quer culpar os nossos pais. Mas a gente quer falar um pouco sobre como o nosso passado familiar impacta o nosso presente hoje. Então eu tenho como tese, se você está vendo no seu esboço, está bem no seu cabeçalho, que a família que você foi criado, a família que você foi criada, não necessariamente, se você não quiser, precisa ser a família do qual você vai criar, do qual você vai construir. Talvez você seja que nem eu e tenha muito orgulho dos seus pais e queira construir uma família como eles construíram. Mas pode ser que você não tenha assim muito afeto pela forma como eles se relacionam e você entendeu que precisa fazer um outro tipo de família. Não queremos culpá-los, apenas queremos entender quem nós somos. Hoje nós vamos retroceder, nós vamos ao nosso passado. E como dissemos algumas semanas atrás, a gente não vai ao passado para ficar preso a ele, a gente vai lá para se libertar dele. Êxodo, no seu capítulo 20, versículo 4 até 6, diz o seguinte: não façam para vocês nenhum ídolo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas trato com amor leal até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Eu acho bem justo essa parada aqui, hein? Por que eu tenho que pagar pelos erros do meu pai? Por que Deus precisa me castigar? Porque um avô, sabe-se lá da onde, resolveu fazer um pacto com o demônio e agora eu estou sofrendo sobre maldição hereditária. Uma maldição divina na minha vida. Foi ele lá que estava com os problemas dele. Por que ele não resolva lá? E eu que tenho que ficar pagando por essas coisas aqui. Eu acho que muita gente lê Êxodo capítulo 20, talvez seja um dos textos mais mal interpretados que a gente tem na teologia. E eu sei que a gente tem problemas de tradução, problemas com palavras aqui originais, não vem ao caso agora, mas muitas pessoas leem esse texto para advertir, para colocar ainda mais peso, ainda mais culpa, para controlar você, né? Porque o que não é essa porcaria de religião se não alguém controlando você, né? Que graça tem eu saber mais do que a Bíblia do que você, se não é para controlar você e fazer você fazer o que eu quero que você faça? Para dizer que você tem uma maldição divina e que você tem que trazer uma grana aqui. E que quando a frequência estiver baixa, eu falo que você está sobre uma maldição hereditária e que tu tem que vir aqui 40 dias aqui, porque senão as coisas vão dar errado na sua vida. Que graça tem isso daí, né? Isso é religião. E às vezes a gente interpreta texto de maneiras diferentes. Graças a Deus já se passaram alguns anos
desse texto aí, mais ou menos uns 3.500, uns 4.000 anos mais ou menos, a gente se desenvolvemos psicologicamente. A neurociência já se desenvolveu, e desse texto aí de mais ou menos uns 4.000 anos, a gente já aprendeu algumas coisas. Por exemplo, como que isso daí é uma lei do universo. Algumas coisas que aconteceram na geração passada, os padrões da geração passada, elas vão se instalar na nossa geração. Não por maldição, mas por convivência. Não falam que a gente vai se relacionando com um certo número de pessoas e a gente vai se tornando parecido com aquelas pessoas? Pois é, você foi criado num ambiente, não foi? Você não tinha uma casa? Você não tinha pessoas que estavam à sua volta? Amigos que foram construindo a sua personalidade? Não foi convivendo? Não foi criando hábitos, práticas enquanto você estava ali com aquelas pessoas? É tipo como se fosse a lei da gravidade. Você pode dizer assim, eu não acredito na lei da gravidade, porque eu não vejo. Pois bem, joga alguma coisa de cima e ela vai cair, ela vai provar. Não importa se você acredita ou se você não acredita, ela funciona. É assim. Eu posso dizer, não, eu não herdei nada dos meus pais. Pode, mas os padrões intergeracionais vão provar o contrário. E você de vez em quando vai se olhar no espelho e vai se ver fazendo exatamente o que os seus pais faziam, o que os seus avós faziam, ou dependendo de sua tia, eu não sei com quem criou você, mas você vai perceber isso. A maior pesquisa do mundo a respeito disso, né, sobre os impactos da infância na vida adulta, revelou alguns dados para a gente. Por exemplo, o CDC americano, que é o Centro de Controle de Prevenções e Doenças, promoveu uma pesquisa ao longo de mais ou menos 30 anos, acompanhando pessoas desde a infância até a sua vida adulta, mais ou menos ali pelo ano de 97, 98 eles começaram, 2011 a 2020 eles fizeram uma segunda etapa com novos dados, colheram aquilo que tinham pegado lá dos anos 90 e agora trouxeram os dados nos anos 2020 com 17 mil pessoas e um resultado é bem interessante como você pode ver aí. Alguns desses resultados, inclusive, estão na sua anotação, no seu esboço. E você vai ver que 2 em cada 3 adultos que você encontra no seu trabalho, na sua igreja, no seu hall ali de amizades, na sua família, eles estão carregando algo que começou muito antes de se tornarem adultos. Por exemplo, um casal que sempre discute pelas mesmas coisas. Lá na sua casa, você sempre está discutindo por causa da toalha molhada em cima da cama? Você discute porque o camarada entra aí, ele não tira o sapato, deixa assim na porta e deixa tudo jogado ali, ele não pendura direito as cuecas dele, a mulher deixa a calcinha na hora que você vai ligar ali o chuveiro. Vocês ficam discutindo por dinheiro, o que vocês ficam discutindo ali? Talvez eu não gosto dos seus parentes, aí eu não quero ir lá naquelas festas chatas de seus parentes. Isso tudo começou desde muito antes. São símbolos que essas reclamações aí representam na sua vida. Representam o abandono, representam inclusive o seu controle, o seu desrespeito. É muito comum nas discussões você ouvir assim, você está me desrespeitando. O problema não é a falta de sexo, o problema é que você não me deseja. E eu tenho o desejo de ser desejado. Eu tenho uma falta, eu preciso ser desejado e você não quer transar comigo. Essas experiências foram aprendidas desde muito antes. Não foi de agora. O problema não é uma toalha molhada. O problema é que talvez você foi abandonado, talvez você se sente desrespeitado, talvez você tenha uma certa mania de controle de tudo e de todos. Gênesis, que é o livro dos começos, o início de tudo, e explica um pouco sobre a nossa humanidade, confirma isso. Falei para você já a respeito de Abraão, Isaac, Jacó, o início de uma geração, né? Abraão é o pai da fé. É a partir da linhagem de Abraão que a gente vai construir o caminho para a chegada de Jesus. Uma nação está se construindo. É algo gigantesco, é a explicação da nossa humanidade. E os padrões vão se repetindo, por exemplo, por 4 gerações. Mentiras. Abraão mentindo sobre a sua esposa, consequentemente Isaac mentindo, consequentemente os filhos brigando, Jacó e Esaú, os irmãos de José brigando entre eles, mentiras como uma estratégia de sobrevivência. O favoritismo paterno que vai destruindo os irmãos, né? O Abraão prefere um, o Isaac prefere o outro, o Jacó prefere outro, e aquilo vai destruindo as relações deles. Separação dolorosa entre os irmãos brigados, Ismael, Isaac, Jacó, Esaú, Jacó com seus 10 irmãos. Nenhuma dessas pessoas aí, eles sentaram e decidiram assim, vamos ser mentirosos igual vovó? Que tal se a gente começar a fazer coisa errada igual o papai fazia, hein?
Vamos fazer isso, vamos tomar esse tipo de decisão. Não, eles não escolheram isso. Eles não foram ensinados a respeito disso. Tudo isso é uma herança invisível que foi passando de geração para geração. É assim na minha família, é assim na sua família. Acontece. Acontece na minha casa, acontece na sua, acontece aqui dentro da igreja, vai acontecer dentro do seu trabalho, lá nos seus familiares diretos ou indiretos. Porque toda família tem um conjunto de regras, toda família tem um conjunto de mandamentos. No livro de Peter Scazzero, esse livro de espiritualidade emocionalmente saudável, no seu capítulo 5 ele tem os 10 mandamentos da família. Eu fiz algumas adaptações a respeito disso, mas eles existem. Alguns deles pode ser que você já escutou dentro de casa, coisas a respeito de dinheiro, a respeito de sexo. Não se fala sobre sexo dentro da nossa casa. É um tabu falar sobre sexo com os filhos. Mas toda família tem um conjunto de regras. Nem sempre essas regras são verbalizadas, são ensinadas. Você não recebe um manual de instruções a respeito. Eu não recebi o manual da família Cavalcante. Olha, tá aqui, ó. Não, algumas regras elas vão ser transmitidas por olhar. Algumas reações, alguns silêncios. A minha mãe, a dona Miriam, ela me controlava assim só com os olhos. Eu sabia o que ela estava querendo dizer. Quando ela me falava assim, a gente vai conversar em casa, eu sabia que não era bem uma conversa. E dependendo se eu estava assim, muito agitado, muita coisa, minha mãe só olhava assim, ó. E ela ia me movendo com os olhos dela para onde eu deveria sentar, para onde eu deveria ir. A maneira como ela foi me criando. Alguns dos seus mandamentos, como Peter Scazzero coloca aí, talvez você ouviu dentro de casa. Talvez falaram para você em situações de conflito, olha, não entre em situações de conflito ou não leva desaforo para casa, meu. Grita mais alto aí, não é assim que as coisas funcionam. Se bater, você bate 2 vezes. Não chega aqui chorando aqui não, dizendo que apanhou do coleguinha. Bate mais, seja maior do que ele. Talvez algumas outras a respeito de sentimentos, né? Fala assim, para de drama, só fica nessa choradeira, desse mesmo jeito sempre. Vamos embora se reinventar, vamos pra frente. Você é homem não fica chorando a respeito dessas coisinhas, coisa de mariquinha. Vamos parar com isso. Talvez alguns desses mandamentos você se reconhece. Talvez você ouviu, talvez você reconheceu alguns deles ou até mesmo em silêncio coisas desse tipo. Talvez mais de 1, 2, 3, 4, quem sabe todos, dependendo do ambiente onde você foi criado. Mas uma coisa é importante que você saiba. Pode ser que esse daí realmente sejam os mandamentos da sua família. Talvez você se enxergue em alguns desses aí, com as suas variações. Mas a pergunta que fica para nós é, que isso aí é os mandamentos da nossa família? Ok, mas será que eu ainda hoje, na vida onde eu tenho, com 30, 40, 50 anos, não sei quantos anos você tem, mas você ainda está obedecendo isso daí como se isso fosse uma verdade na sua vida? Você ainda está preso emocionalmente a esse tipo aí de mandamento? Coisas que vocês ouviram dentro da família de vocês? Ou vocês já conseguem se libertar disso daí? Isso são coisas que nós ouvimos. Mas aquilo que não é dito também é herdado. A psicanálise ensina pra gente uma coisa chamada cripta psíquica. E ela explica que eventos, né, que a gente carrega efeitos de eventos que inclusive nem aconteceram com a gente. Esse conceito de cripta psíquica, desenvolvido por esse psicanalista, ele diz que segredos não elaborados por uma geração produzem sintomas na geração seguinte. São sintomas que a pessoa não consegue explicar, porque nunca viveu o evento original. Nós estávamos falando a respeito de coisas que a gente escutou dentro de casa, que talvez o seu pai e a sua mãe falaram, talvez você está falando para os seus filhos, mas existem certas coisas que você herdou em silêncio. Traumas intergeracionais, eles podem passar inclusive em silêncio. Por exemplo, uma moça jovem que sempre está ansiosa, toda vez que alguém chega perto dela, assim, é uma pessoa mais energética, uma pessoa mais para cima, mais expansiva, mais dominante. Toda vez que alguém chega perto dela, ela fica ansiosa, ela fica meio acuada, ela não consegue assim, se entregar aos relacionamentos, confiar nas pessoas. Essa moça jovem, ela nunca foi abusada, mas a mãe foi abusada. E a mãe, por ter sido abusada, é óbvio que ela não vai dizer isso abertamente para os seus filhos. Ela foi criada numa geração onde não se fala a respeito de sentimentos. Não se fala a respeito das coisas que tem dentro de você. Ela não pode ter dito em palavras. Mas no comportamento ela diz.
Em algumas frases, a mãe vai desenvolver uma postura de alerta constante, onde ela vai dizer assim: cuidado, as pessoas são perigosas, não fique perto das pessoas, não confie em ninguém. E essa moça jovem, que nunca viveu de fato ali, viveu o estímulo, ela sofre as consequências de uma mãe que sofreu o trauma, que presenciou o trauma, mas a filha nunca presenciou aquele trauma. A filha jovem herda a postura da mãe, a postura de vigilância da mãe, mas ela nunca viveu de fato o estímulo. Às vezes isso acontece, por exemplo, com coisas de assalto. Alguém é assaltado e aí fica tão traumatizado que aí não deixa que os filhos saiam de casa, que não deixa que eles andem em determinados lugares, controla, vira controlador, porque aquilo toma tanto assim dentro de si, as emoções ficam tão à flor da pele, o trauma fica tão grande, mas a outra pessoa nunca foi assaltada. É por isso que às vezes o filho fala: não tem perigo nenhum, porque ele não foi, mas você foi. Então a cripta psíquica ensina isso pra gente, que alguns traumas intergeracionais eles vão passar inclusive em silêncio para nós. E famílias que não conseguem falar sobre traumas, as experiências traumáticas em que viveram ou que estão vivendo, dificilmente eles vão experimentar uma cura verdadeira dentro de casa. Não conseguem falar a realidade, o que de fato aconteceu. Não conseguem jogar assim em panos limpos, em pratos limpos. Não conseguem ser honestos, verdadeiros. Estão sempre com olhos de desconfiança um ao outro. Tem coisas que você ouviu. Tem coisas que você não ouviu. Não foram ditas, mas você herdou. E tem algumas coisas também que você ouviu e você disse assim: eu não vou fazer. Em nome de Jesus, eu não vou construir essa mesma experiência. Inclusive, eu odeio essa experiência aí. Eu odeio essas coisas que eu ouvi. Eu odeio a forma que meus pais falam. Eu odeio a forma que meus avós falam. Eu odeio o que essa pessoa faz. Pois é, mas você tende a repetir. Ainda que você odeie tais comportamentos. O Freud chamava isso daí de repetição compulsiva. Existe uma tendência inconsciente de reproduzir os padrões familiares, ainda que conscientemente você diga que não vai repetir esse padrão. Algumas pessoas, inclusive, a gente diz que quando vai escolher um parceiro, uma parceira, você já deve ter ouvido isso daí, que o homem ele tem de escolher a quem? Uma moça parecida igual à sua mãe. E quando a moça vai escolher um namorado, um parceiro para a sua vida, geralmente ela escolhe quem? Alguém parecido com o seu pai. E isso acontece porque o padrão familiar é o que o seu sistema nervoso reconhece como um ambiente seguro. Você aprendeu que a sua casa é o seu ambiente seguro. Aquele tipo de personalidade, aquele tipo de gente, é a gente que te dá segurança. É o ambiente onde você está bem. Então por isso que você procura pessoas que vão te dar esse mesmo tipo de segurança. Você já deve ter visto, ou talvez, quem sabe, vivenciado, escutado história de pessoas que eles vivem um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Geralmente, quando essa mulher ou esse homem, eles conseguem sair desse relacionamento, passa um tempo, o que acontece? Volta lá, não volta? Volta para o mesmo relacionamento tóxico, abusivo, porque a dor de ficar sozinha é muito maior do que o trauma de que ter alguém do seu lado. Quando consegue se libertar assim do traste, arranjam outro que tem o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de personalidade, porque o nosso sistema nervoso, ele prefere a dor previsível. A dor do trauma, eu sei quanto dói. Eu sei que é doloroso para mim, mas eu já estou há 10, 20 anos, 30 anos carregando isso aqui. Então eu sei lidar com essa dor aqui. Agora, ter que enfrentar o desconforto de ter que largar tudo isso daí, de ter que recomeçar, o desconforto do desconhecido dói mais às vezes. Porque eu não sei como que é o processo de cura. Eu não sei. Eu sei a dor do trauma. Isso eu conheço. Mas agora, ter que expor a minha vulnerabilidade, ter que recomeçar a minha vida, ter que sofrer os preconceitos que a sociedade impõe. Isso aí eu não sei. Eu nunca passei por isso. Então eu prefiro aqui o meu lugarzinho conhecido. Ele grita comigo, ele é esquentado, mas pelo menos ele não me espanca, né? Pelo menos isso ele não faz. Eu sei que ele é meio preguiçoso, assim, meio sem futuro na vida, né? Mas você não conhece, você não sabe como que é a dor de uma mulher solteira aos 30, 40 anos na vida, né? Você não sabe como é, você não sabe como é isso daí. Não é você que está sozinho, não é você que está sozinha. Eu sei que as coisas funcionam assim. Imagina, se eu largar dele, se eu largar dela, o que o povo lá na igreja vai pensar?
Imagina o preconceito dos irmãos na igreja, né? Porque eu não sei se você sabe, né? Gente divorciada é do demônio. Deus odeia o divórcio, eu não sei como é, né? A gente às vezes trata divórcio como identidade. Divórcio é história, querido. Não é identidade. A identidade é que nós somos filhos e filhas de Deus. Divórcio faz parte da história. Está presente no mundo. E existem ainda outras experiências traumáticas, mas isso não forma você, não é o que você é. Nós somos filhos e filhas de Deus. Sabe que, falando a respeito de divórcio, a gente estava falando, ou vocês tiveram em conta de casais ontem, né? E alguns dados interessantes saiu pelo IBGE no ano passado. Nós temos colhimento de dados até os anos de 2024. Então, esse relatório é de 2025. Sabe que o IBGE é o nosso Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística. Ele que divulga os comportamentos de nós brasileiros. E a cada 100 casamentos registrados, hein? Estou falando de registrado, não estou falando de gente que se une assim, não, que se junta e vai morar junto, não. Estou falando de registro, ó, papel passado. No Brasil, em 2024, entre pessoas de sexos diferentes, quase metade, 45,7%, terminaram em divórcio. E isso aqui é estatística boa, hein? Quando você acessar aí a reportagem, quando você vê os dados, vai estar lá que divórcios estão caindo, porque estava bem pior os dados. 1 a cada 3 casamentos hoje envolve alguém que já foi casado antes. E pesquisas americanas têm mostrado para nós que casamentos que envolvem divorciados, eles têm maior probabilidade de terminar em divórcio. Alguns sites de psicologia citam até 65%. Esses dados podem conter variações. Uma pesquisa publicada no ano de 2025 pelo Reino Unido, com dados de 554 mil casais. 554 mil casais, mais de 500 mil de casais, mais de 1 milhão de pessoas. Chegou à conclusão que cônjuges que vêm de famílias que vivenciaram o divórcio dos pais na infância, o risco de separação do casal é até de 50% maior do que casais que não experimentaram o divórcio dos pais na infância. Se um dos cônjuges experimentou na infância o divórcio dos pais, o risco é até 30% a mais. E se os dois experimentaram essa experiência, são 50% a mais de chance para divórcio. Porque você entende, e quando você vê, quando criança, os seus pais divorciando, você entende que sempre a saída é ir embora. Você aprendeu que o lugar seguro e o que certo mesmo, essas coisas dão errado, é sempre ir embora. Você não entendeu que é bom lutar cada vez mais, que é bom tentar cada vez mais, em experiências sadias, é claro, e em ambientes que são sadios. Esses dados, eles não são uma profecia sobre o fim do seu casamento, longe disso. Em nome de Jesus é que a gente acredita no casamento, a gente acredita na união. Aquilo que Deus uniu, o homem nenhum separe. A gente acredita nisso. Mas a gente entende que também divórcio faz parte da história. E esses dados aí são uma realidade estatística. Porque, em nome de Jesus, pode ser que não aconteça na sua vida. Mas vai acontecer no colega de trabalho. Vai acontecer dentro da família. Vai acontecer nos ambientes onde você frequenta. Porque esses dados refletem a realidade brasileira. Reflete a vida. Reflete os padrões comportamentais, familiares que vão passando de geração a geração. Inclusive a Bíblia diz a respeito disso. No livro de Números, no seu capítulo 14, os versículos 3 e 4, o pessoal, lembra, né? Moisés trouxe o pessoal do Egito, tirou o pessoal do Egito, está levando para a terra prometida. Números capítulo 14, o pessoal diz assim, vão voltar para o Egito, lá era melhor. Os caras eram escravos lá, bicho. E os caras querem voltar para a escravidão. Não é porque o Egito era uma terra melhor, mas porque o Egito representava o lugar seguro, conhecido. Quando a gente é apresentado a um caminho de liberdade, isso exige da gente um jeito diferente de viver. A gente precisa reaprender a viver. Uma nova forma de ser gente, e isso é mais difícil do que a gente acha. É mais difícil do que parece. Por isso que é necessário que a gente retroceda, vá ao passado, para a gente se libertar dele. Porque talvez algumas dessas estatísticas, algumas dessas histórias que eu citei para você, algumas dessas ilustrações sirvam em você, sirvam na sua história. E hoje você está tendo assim a bênção de poder revisitar isso e ressignificar tudo isso daí em nome de Jesus para um novo futuro. O passado não precisa ser apagado. Ele pode servir como uma base histórica, uma base de dados, uma base de realidade para eu entender quem eu sou hoje. Mas principalmente
para que eu possa tomar uma decisão de quem eu quero ser no futuro e que tipo de família eu quero construir daqui para frente. E é isso que a gente espera para nós. É importante que você entenda algumas coisas. A psicologia e a ciência, elas denominam as teorias, explicam os mecanismos, mas é o Evangelho que tem o poder de interromper ciclos na sua vida. É só o poder de Deus. É só o poder de Deus que pode ressignificar a sua história. O Paulo não tinha os dados que a gente tinha, sabe? Ele não sabia todos esses dados de casamento, não sabia os padrões intergeracionais, mas há 2000 anos ele disse em Romanos capítulo 12 o seguinte: não se amoldem aos padrões desse mundo, não se conformem com os padrões, ressignifique os seus padrões. Preste atenção na sua vida, renove-se pela transformação da sua mente. Para quê? Para que você seja capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de entendimento não é uma metáfora vaga, é um processo espiritual e que pode acontecer na minha vida e na sua vida. É o Evangelho que oferece coisas que psicologia e ciência não oferecem. Por exemplo, como esses três argumentos que estão aí para você no seu telão. 3 pilares que você pode ancorar na graça de Deus: a encarnação, o exemplo do próprio Cristo, o verbo que se faz carne, vem na história sofrer com você, do jeito que você vive, assim como nós vivemos, numa família específica, e diga-se de passagem, não assim tão legal. Vem num tempo, na história, numa cultura específica, num momento específico. Não nega a história. Deus não resolveu tudo lá de cima, assim, falou, tá aí, sim, salabim, abracadabra, tá tudo resolvido. Não, fala, eu vou lá na dor. Eu vou lá no sofrimento, eu vou me encarnar, é isso que o Evangelho oferece pra gente. Porque a partir disso daí, de quando Jesus ele mergulha na morte, então ele vem para a sua ressurreição, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Por quê? Porque agora a gente é adotado à família de Deus em Cristo Jesus de Nazaré. Efésios capítulo 1, versículo 5, diz que em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito, conforme o beneplácito da sua própria vontade. É da vontade de Deus que a gente seja incluído nessa família de Deus. Somos adotados. E quando um filho em Roma era adotado, todo o seu anterior era pagado, suas dívidas eram canceladas. Em Jesus a mesma coisa. Novo nome, nova herança. Uma nova promessa, um novo futuro. Você não vai esquecer o seu passado, a sua vida vai continuar lá, a sua vida biológica vai continuar lá, os seus traumas, as suas dores, as suas experiências boas, tudo o que você viveu continua lá, mas em Cristo nós somos adotados na família de Deus e nós ganhamos uma nova identidade, porque até agora a gente só sabia viver desse jeito, Adão de ser, mas em Cristo a gente pode viver como Ele, fazendo parte da família dele, apesar da nossa família biológica. Apesar dos traumas geracionais que a gente carrega. Apesar das histórias boas e ruins que nos formaram. Em Cristo a gente tem a oportunidade de ser uma nova pessoa, uma nova gente, um novo jeito de pensar, uma nova maneira que não despreza o passado, não despreza a história, muito pelo contrário, vai na história, entra na história. Mergulha assim na morte e sai na ressurreição. E se ressurreição, como você está vendo aí, tem o poder de romper com a morte, não vai ser o seu padrão familiar que vai vencer. Não tem como. Ressurreição resolve o nosso maior inimigo, que é a morte. E através dessa promessa que nós temos em Jesus, que o mesmo Espírito que o levantou também habita em nós, também vai nos levantar para uma nova geração, para novos propósitos, para novos futuros em Cristo Jesus. A ressurreição não vai apagar o seu passado lá não vai negar esse passado, mas vai ajudar você a construir um novo futuro para a sua família. Pode fazer isso, porque em amor Ele nos predestinou para nós sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você faça parte da família dele. É da vontade de Deus que você, minha irmã, faça parte da família de Deus. Não desprezando a sua família passada, não desprezando a sua família biológica, não desprezando as suas dores e os seus amores dessa família que criou você. Eu te ofereço 3 passos práticos para a sua semana, para os seus caminhos que você pode construir.
Quem sabe isso pode te ajudar no processo. Primeiro, nomeie. Nomeie. Você não vai derrotar aquilo que você não sabe, aquilo que você não nomeia. Você precisa nomear. Você vai ter que perceber qual foi o padrão dominante da sua família, qual é o comportamento, qual é a mentira que você ainda acredita, quais são os tipos de mandamento que você ainda está obedecendo. Talvez você aprendeu nos seus conflitos, talvez nos momentos de desespero, nos seus momentos de abandono. O que é que está se repetindo? O que é que nunca foi dito, mas está internalizado? Então nomeia isso daí. Coloca num papel e nomeie isso daí. E eu tenho visto agora esse processo, agora principalmente pelos momentos de terapia, principalmente cognitivo, né, comportamental, às vezes a gente consegue nomear. Aí a gente leva pro pastor, ó, tá aqui, ó, faz uma oração aí, tá tudo resolvido. Fala, queima aí na fogueira santa de Israel aí, vamos ver se resolve. Tá tudo aqui, ó, coloquei tudo pra fora, aí bota lá na fogueira lá, vê se queima lá. Não passa de uma macumba evangélica isso daí, não passa de uma macumba gospel esse troço. Sabe por quê? Porque para interromper isso daí, precisa de relacionamento. Não precisa de força de vontade, não precisa de oração. A gente pode decretar em nome de Jesus que tudo vai ser resolvido. A gente pode, por fé. Se vai, a gente não sabe, mas de uma coisa a gente sabe. O que foi quebrado no relacionamento se resolve em relacionamento. É preciso falar com o outro. Quando você tem um problema com o outro, o problema é seu. Não é do outro, é seu. Precisa conversar com o outro. Então você tem que pegar a lista e ir lá conversar lá com o traste que está na lista. Você tem que ir lá e dizer assim, falar isso daqui, eu não aguento mais isso. Não adianta queimar na fogueira, não adianta falar para pastor, não adianta falar para terceiros. Tem que resolver com a pessoa. Tem que tomar coragem de resolver com as pessoas. Relacionamento só se cura em relacionamento. É vida que vai curando vida. Foi esse o modelo que Jesus escolheu. Comunhão, relacionamento, é dessa forma. É dessa forma que a gente interrompe e é a partir daí que a gente experimenta uma cura verdadeira e a gente começa a reescrever a nossa história. Porque a adoção não vai apagar a história, querido. Vai cancelar suas dívidas, vai te dar uma nova herança para você, mas você não vai deixar de ser quem você é, porque você é um ser maravilhoso. Eu acredito que ninguém aqui se arrepende da sua vida. Acredito que todos vocês são eternamente gratos pelo que vocês são, por tudo que vocês construíram, pelas pessoas que trouxeram você aqui. Então a gente vai precisar reescrever isso, porque essa nova identidade faz a gente olhar para o passado com graça e não mais com culpa. Imagina Deus olhando para a gente com culpa o tempo todo, com ressentimento para a nossa vida o tempo todo. Imagina Deus não olhando para o nosso passado com graça. Então nós também reescrevemos a nossa história para um futuro na graça de Deus. Eu preciso te dizer algumas coisas. Você vai sair daqui hoje e você vai continuar com a sua mesma família. Amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, vai estar aquele mesmo povo chato lá que você não gosta. Quando você for pro churrasco da família, vai ter aquele primo chato, aquele cunhado chato pra caramba que tu não gosta, vai estar lá. Absolutamente nada vai mudar. Eu gostaria de ser esses camaradas aí que dizem em nome de Jesus aí, resolve a vida de todo mundo, mas eu não sou desse tipo de gente. Eu sou um pouco mais realista, mais pé no chão. Que eu aprendi que processos de cura são extremamente dolorosos e necessários na nossa vida. Então amanhã vai estar lá suas alegrias, a sua história, tudo que você construiu. Mas aqui nesse ambiente aqui, ó, cada um de nós pode escolher o que nós vamos contar para a próxima geração. Enquanto você está sentado aqui, ó, exatamente nessa cadeira, porque você está aqui você tem pessoas. Aqui nessa cadeira você é filho, é filha de alguém. Aqui tem um pai, aqui tem uma mãe que criou você. Mas enquanto você está sentado aqui, ó, você também é pai, você também é mãe, seja de um filho biológico ou seja de um filho espiritual. Porque nós vamos influenciando a vida das outras pessoas também. Então aqui você é filho, mas você também é pai. Você é filha, mas também é mãe aqui nessa cadeira onde você está sentado. E quando nós estamos sentados aqui nessa cadeira, a gente está sendo observado. Aqui as pessoas estão vendo como é que a gente lidar com as nossas vulnerabilidades, como é que a gente lidar com o nosso fracasso, com as nossas emoções. As pessoas estão assistindo aqui como é que a gente lidar com a nossa intimidade. A pergunta aqui nesse lugar não é o que a minha família fez comigo, mas é o que eu vou fazer com o que a minha família fez comigo. Sabe que isso é Sartre, né? Um filósofo que apresenta os caminhos de liberdade pra gente, de cura, né? As pessoas são responsáveis pelo que elas fizeram,
Nós somos os responsáveis pelo que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. É o nosso caminho de decisão. Aqui eu posso perguntar o que é que eu vou fazer com o que a minha família fez comigo. Eu vou passar para essa próxima geração aqui algumas coisas boas, vou interromper outras. O que eu quero fazer para essa próxima geração aqui? E você pode ser o primeiro, quem sabe, dependendo da história que você construiu dentro da sua família, a primeira geração a viver uma vida com mais verdade, com mais honestidade, com mais graça, com mais perdão pelo seu passado. Você pode ser uma pessoa que vai decidir quebrar os padrões, os ciclos destrutivos, não porque a sua família vai mudar, mas porque você decidiu mudar.